então a palavra de hoje, vamos à mensagem, aquilo que Deus vai tratar conosco. Abram vossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 28. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, verso 28. Na sexta-feira, eu fiz uma live na internet com o pastor Jefferson, e eu comentava sobre a importância do segredo de Deus. Falávamos o que é o segredo e como receber o segredo do Senhor. O que é um segredo? Um segredo é aquilo que não pode ser revelado, ou seja, ele é revelado, mas não a todos. Ele é revelado apenas a algumas pessoas. E é interessante que ao longo do dia, enquanto eu preparava essa mensagem, eu perguntava para algumas pessoas. Eu perguntava para elas assim: olha, na sua opinião, Deus tem segredos? Alguns diziam que sim, outros diziam que não, ficavam meio assim incertos. E aí eu fazia uma outra pergunta, assim: olha, se Deus tem segredos, Ele revela esses segredos a todos, ou será que Ele revela esse segredo apenas para alguns? E aí a resposta foi unânime. Eu falei: não, pastor, se Deus tem segredos, eu creio que Ele revela esse segredo para todos. Porque Deus não ia omitir e contar o segredo para umas pessoas e não a outras. Deus, eu entendo que Ele não tem os seus prediletos, e muitos até usavam aquela expressão, né, aquela palavra que declara que Deus não faz acepção de pessoas. Só que aí a todas essas pessoas eu fui conversando com elas e fui falando assim: olha, você já teve algum segredo, ou você tem algum segredo? E elas diziam: não, pastor Ronald, eu tenho um segredo. E eu falei: você contou esse segredo para todo mundo? Ela disse: não, pastor, porque se eu contasse para todo mundo, na verdade, deixaria de ser um segredo. Aí eu falei: bom, mas se você não conta o seu segredo para qualquer pessoa, então por que Deus, Ele tem que contar o segredo dele também para todas as pessoas? E eu falei: quando você conta o seu segredo para um e não conta para o outro, não é que você está fazendo acepção de pessoas, é que você entendeu que aquela pessoa a qual você escolheu para contar o seu segredo, com certeza você deve ter uma proximidade desta pessoa, uma intimidade, você deve ter dela assim um carinho, uma confiança, para revelar a ela um segredo seu, algo pessoal. E talvez você não tenha essa mesma confiança ou esta mesma intimidade para revelar com outras pessoas. Eu falei: Deus, Ele não age diferente. Se você me perguntar: pastor Ronald, Deus tem segredos? Hoje, pela palavra de Deus, eu vou mostrar para você que sim, Ele tem segredos. E aí, se você me perguntar: pastor Ronald, Deus revela esse segredo a todas as pessoas? Não. Ele vai revelar esses segredos para um grupo seleto de pessoas. E você, é claro que pode fazer parte deste grupo seleto. É claro que você pode receber todos os segredos de Deus. Isso só vai depender de você. Se você abrir o seu coração, passar a buscar ao Senhor, Ele também poderá lhe mostrar todos os seus segredos, tá bom? Deixa eu ler aqui esse primeiro verso, Daniel capítulo 2, verso 28, a palavra começa declarando: mas há um Deus nos céus. Então existe um Deus, e Ele é vivo, Ele está lá nos céus, o qual revela os segredos. Então existe um Deus que é poderoso
para revelar o que está escondido, o que estava por detrás, revelar os segredos. Foi esse Deus dos céus que fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, na tua cama, são estas: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso, coisas que ainda aconteceriam, falando a respeito do seu futuro. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Irmãos, essa passagem ela é muito interessante. Veja, Nabucodonosor era o rei lá da Babilônia, um homem muito poderoso, muito forte. E esse homem, ele foi para a sua cama, ele vai se deitar, e ele é assombrado por muitos pensamentos. E ele acaba pensando naquilo, e dormindo pensando naquilo, e ele acaba tendo um sonho. E esse sonho mostrava para ele coisas ou acontecimentos futuros, sabe, coisas do seu amanhã. E aquilo deixou ele muito intrigado, deixou ele fora de si. Ele ficou querendo saber a revelação daquele sonho. Ele teve o sonho, mas não teve o entendimento do sonho, porque você veja, irmãos, que ele teve a ele foi dado um segredo, algo que aconteceria, mas ele não sabia ou não tinha a experiência, a sabedoria em Deus para revelar aquele sonho. E até hoje acontece isso. Muitas vezes as pessoas vêm falar: pastor Ronald, eu tive um sonho, me revela o meu sonho. E ela vem querendo que a gente revele. Fala: pastor, eu sonhei com uma serpente. O que quer dizer, pastor? Eu acho que é a tentação, né? A serpente tentou a Eva, eu acho que é a tentação. Pastor, a serpente picou lá a mão do apóstolo Paulo. Pastor, eu acho que é o diabo quer me picar de alguma maneira. A pessoa começa assim levantar diversas questões. E na verdade, irmãos, se Deus me deu o sonho, é claro que Ele também, junto com tal sonho, me dará a interpretação daquele sonho, o conhecimento daquele sonho. Porque se eu sonho, mas não tenho a interpretação daquilo, é porque ou eu estou afastado de Deus, e como Nabucodonosor, eu não sei definir e distinguir a respeito deste sono, ou quem sabe aquele sono representa apenas a fadiga do meu dia, a minha mente cansada, talvez a minha preocupação demasiada, e eu fiquei ali pensando naquilo, e apenas é um reflexo do meu subconsciente. Se Deus me dá um sonho, Deus me dá a interpretação. Porém, Nabucodonosor não teve essa interpretação. Ele não era um homem de Deus, ele não servia a Deus. Então, um segredo lhe foi revelado através de sonho, mas ele não soube distinguir. O que ele faz? Ele reúne os sábios, os astrólogos, ele reúne os entendidos, ele reúne as pessoas dentro do seu reino que tinham a capacidade para revelar aquele sonho. E quando as pessoas então requerem a ele, dizem: o rei, me conte a respeito do sonho, e aí eu lhe darei a interpretação. O rei falou: não, eu quero que vocês me falem o que eu sonhei. Vocês vão ter que saber o que eu sonhei. Eu não vou contar o meu sonho para vocês. Vocês têm que descobrir o meu sonho e ainda revelar o que esse sonho quis dizer. E nenhuma pessoa ali estava habilitada para fazer isso. Como que você vai saber, irmãos, o que uma pessoa pensou? Nós não temos a capacidade de fazer uma leitura de mente. Eu já vi pessoas que têm a capacidade de fazer uma leitura labial,
pessoas que às vezes são surdas do ouvido, né? São surdas, não conseguem ouvir, mas elas conseguem ouvir através da boca. Ela vê a boca mexendo e ela consegue fazer uma leitura labial daquilo que a pessoa está dizendo. Eu já conversei com pessoas assim, e aí eu ia falando bem pausadamente, e a pessoa ia olhando os meus lábios se mexerem, e a gente conseguia ter ali uma conversa, né? Então, pode ser que alguém tenha a capacidade de ouvir através apenas de um mexer de lábios, mas ninguém tem a capacidade de ler os meus pensamentos, de ouvir os meus sonhos. Uma pessoa que está ali dormindo, como que você vai entrar na cabeça dela, você vai tirar dali um filme? Não tem como. Então, nenhuma pessoa daquele reino estava habilitada para revelar esse segredo, a não ser o povo de Deus. Dentro do reino Babilônia, haviam ali 4 homens que faziam a diferença, né? A saber, o próprio Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens se reúnem, eles eram amigos, era povo de Deus, haviam sido levados cativos até a Babilônia, e eles então se reúnem para buscar a Deus. Por quê? Porque o rei fez um decreto, que se eles não, olha como que aquele segredo perturbou o rei, que se eles não revelassem o sonho e dessem a interpretação, eles morreriam. Imagine, irmão, o rei ficou muito bravo, porque ninguém tinha tal revelação. O que Daniel fez, irmão? Vamos ver isso aqui, é muito lindo, ó. Ainda no capítulo 2 de Daniel, lá no versículo 17, diz assim, ó: então, o Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso aos seus amigos, né? Hananias, Misael e Azarias, que eram os verdadeiros nomes, né, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus companheiros, para que pedissem a misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então eles, os sábios da Babilônia, pereceriam, e Daniel juntamente com eles também pereceria. Então, você veja que após eles haverem se reunido, orado, pedido a misericórdia de Deus, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel, a primeira coisa que ele fez, louvou ao Deus do céu. Irmão, você pediu para Deus um segredo, Ele te revelou, louve a Deus. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e dele também é a força. É Ele, é o próprio Deus que muda, que altera os tempos, as horas. É Ele, é o Deus que remove reis, estabelece os reis, e Ele dá a sabedoria aos sábios e dá a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e também o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora, habita o que? A luz. Então, irmãos, é Deus quem que conhece o segredo, o oculto, aquilo que ninguém mais sabe, aquilo que está no mais profundo, no mais oculto. Irmãos, Daniel reúne seus amigos, seus parceiros de oração, e juntos eles começam a buscar a Deus, pedindo a Deus misericórdia. Imagina o Daniel dizendo: Deus, olha, existe um decreto, os sábios babilônicos não tiveram a capacidade de interpretar aquele sonho, mas o Senhor pode me dar essa capacidade, o Senhor pode me mostrar tudo isso. E Deus realmente mostrou para Daniel. E aí a pergunta que fica, irmãos: por que Deus revelou a Daniel e não revelou a nenhuma outra pessoa? Porque, irmãos, o Daniel, ele era um homem de Deus.
O Daniel era um homem que buscava Deus, que servia a Deus. Um homem que andava na luz, um homem que quando vai à Babilônia, ele coloca no seu coração, sabe, o desejo de não se contaminar com as iguarias do rei, com a idolatria do rei. Ele preferiu ter a sua alimentação de legumes do que comer comidas que haviam sido oferecidas aos deuses babilônicos. Então Daniel, ele fez uma escolha na vida dele. A escolha: eu vou ser de Deus, eu vou fazer a diferença. Eu posso estar numa terra desconhecida, aprendendo uma cultura diferente, aprendendo uma língua diferente, mas eu não me deixarei me seduzir por essas coisas. Eu não vou deixar que essas coisas cresçam dentro de mim. O Daniel, você se recorda, era aquele que orava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel era aquele que se destacava dos demais, porque nele havia um espírito excelente. Daniel era aquele que, quando o rei pensou em constituir alguém que ficasse abaixo apenas dele para governar toda a Babilônia, o Daniel era o preferido do rei. Por quê? Porque o rei sabia que Daniel era diferente, que Daniel tinha na sua vida a possibilidade até de revelar sonhos. Olha que coisa linda, irmãos. Você se lembra que procuraram em Daniel culpa, lá em Daniel capítulo 6, procuraram em Daniel um vício, procuraram em Daniel coisas para acusá-lo. Eles queriam denegrir Daniel, estavam com dor de cotovelo, porque viram que Daniel se destacava, viam que Daniel ele crescia, via que Daniel estava, mesmo sendo um estrangeiro, ele estava a ponto de receber o maior cargo lá dentro da Babilônia, e eles não aceitavam isso. Eles queriam aquele cargo para eles. Eles não aceitavam que alguém que chegou agora, alguém que pouco tempo de casa, por assim dizer, alguém que era um estrangeiro e chegasse ali e se destacasse mais do que eles. Então procuraram de tudo para puxar o tapete de Daniel, para envergonhar a Daniel, mas diz a Bíblia que eles não acharam. O que eu encontro em Daniel, irmãos, é uma palavra que eu vou falar para você: sinceridade. Daniel era um homem muito sincero, ele era um homem muito íntegro diante de Deus. Daniel, ele foi uma pessoa de verdade. Sabe, ele era muito autêntico, ele era uma pessoa que buscava, adorava a Deus de uma forma assim tão simples, de uma maneira tão poderosa, orava, lembra que ele orava 3 vezes ao dia, mesmo depois de haver sido feito aquele decreto, aquela lei, para que as pessoas não fizessem mais as orações, que as pessoas adorassem, sabe, irmãos, apenas ao rei. E o Daniel continua orando, continua na presença de Deus, e essa sinceridade dele, de buscar a Deus, de portas abertas, janelas abertas, ele não se preocupou, irmãos, com se alguém iria ver, se alguém iria julgá-lo. Ele estabeleceu no coração dele aquele propósito: eu vou buscar a Deus. E essa sinceridade, essa vida que ele mantinha com o Senhor, fez com que no momento em que ele precisou de que algo lhe fosse revelado, então o próprio Deus o revelou. Daniel fala para Nabucodonosor tanto o sonho que ele teve, como também a interpretação daquele sonho, e deixa o rei satisfeito, porque o rei, ele sabia que tudo que Daniel falou era a verdade, e até ele mesmo reconheceu que tal verdade vinha de Deus. Ah, pastor, eu quero, assim como Daniel, receber de Deus os segredos, aqueles, como ele diz, os mais profundos. A Bíblia diz que é o Senhor, irmãos, que muda o tempo, as horas, é Ele que estabelece os reis, é Ele que remove os reis, é Ele que pode nos mostrar o mais escondido.
Sabe, irmão, Deus pode lhe dar o segredo para você prosperar na vida, o segredo para você salvar a tua família. Deus pode te revelar grandes segredos, grandes tesouros, grandes riquezas. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 45, Deus falou, né? Eu irei adiante de ti e tal, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ele disse, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Então tem tesouro que está escondido, tem riqueza que encontra-se encoberta, mas Deus pode revelar para você aonde estão essas riquezas, ou seja, o que você pode fazer para alcançar essas riquezas, para viver essas riquezas. Pastor, eu quero isso, é claro que eu quero. Pastor Ronald, que Deus então me dê esse entendimento. Então seja a exemplo de Daniel, uma pessoa muito sincera. No livro de Provérbios, vai lá para você encontrar junto e ler comigo, né? Provérbios capítulo 3, versículo 32. Provérbios 3, 32. Vamos aprender aqui como que o Senhor, enfim, revela tais segredos, né? Ele diz, porque o perverso... Então imagine uma pessoa perversa que pratica a perversidade, pratica aquilo que é errado. A Bíblia diz assim, ele é abominação para o Senhor. Ele vai entristecer a Deus, chatear ao Senhor. Agora, mas é com os sinceros está o seu segredo. Se eu for uma pessoa perversa, uma pessoa ímpia, a Bíblia diz que eu serei abominação ao Senhor. Eu trarei ao Senhor dor de cabeça, preocupação. Agora, para com os sinceros está o segredo do Senhor. Meu irmão, se Deus te revelar o seu segredo, você vence qualquer batalha. Se Deus te revelar o modo operante, se Deus falar para você, olha, faça dessa maneira, e você fizer, pode ter certeza, não tem erro não. Josué, quando ele vai guerrear contra a grande cidade de Jericó, ele, na noite anterior, ele vai lá, ele pessoalmente, naquelas muralhas. E enquanto ele estava naquelas muralhas, ele recebe a visitação ali de um anjo, um mensageiro de Deus. E o mensageiro de Deus fala para ele tudo o que ele tinha que fazer. Revela todo o plano. Josué, você vai agir assim, assim e assim. Você vai rodear a cidade assim, assim e assim. É desta maneira que os soldados vão se perfilar, eles vão andar mudos, calados, eles não vão conversar, sabe, vocês vão levar ali as buzinas, vocês vão, e o anjo foi explicando, como diriam os antigos, tintim por tintim. Deus revelou, olha, faça isso, é dessa forma que vocês conseguirão derrotar os inimigos. É desta maneira que vocês vão vencer. E irmãos, você sabe o resultado. Eles foram e venceram. Diferente aconteceu lá em Ai. Quando eles vão guerrear em Ai, eles perdem. Por quê? Porque Deus não havia ainda revelado o plano. Deus ainda não havia mostrado como eles deveriam agir. Eles foram nos planos deles mesmos. Eles foram na revelação deles mesmos. Os espias vão, dão uma olhada na terra, trazem uma informação, e o Josué apenas aceita aquela informação, mas não ora a Deus, não pede para Deus revelar o segredo, e tinha segredo. Tinha anátema, tinha coisa escondida. Tinha pecado escondido, tinha abominação ao Senhor, tinha perversidade. E Deus revelou depois aonde aquele mal estava, em qual tribo, em qual casa.
Acã, ele precisa obrigatoriamente confessar o que ele havia feito, porque foi revelado a Josué aonde estava o mal. E depois do mal reparado, depois daquele problema resolvido, Deus revela também como eles deveriam agir. E no agir acontecem os milagres. Eu preciso prestar atenção nisso, irmãos. O segredo de Deus é para os sinceros. Para com os sinceros está o segredo do Senhor. E mais do que também como Daniel, que usou essa sinceridade, deixa eu falar um pouquinho do temor a Deus, lá no Salmos, capítulo 25, Salmos, você está em Provérbios, é o livro da esquerda, né? Salmos 25, 14, esse até foi o versículo que nos motivou a falar, né, sobre essa questão de segredo. Salmo 25, 14, foi o primeiro verso que eu li, que acabou me despertando para esse lado, né? Dizendo assim, ó, o segredo do Senhor. Então aqui deixa muito claro que o Senhor tem segredos. E para quem são, ou a quem é apresentado o segredo do Senhor, ele é para os que o temem. O temer aqui de respeito, de honras, né? E ele lhes fará saber o seu conserto. Então Deus, ele quer que eu saiba o seu conserto, a sua aliança. Deus, ele quer me apresentar, irmãos, porque a nova aliança, a aliança que Jesus nos trouxe, ela traz consigo bênçãos, vitórias, ela me traz cura, ela me traz transformações, ela me traz mudanças, a nova aliança, o conserto de Deus, ela transforma, ela perdoa os meus pecados, ela me ajuda a prevalecer, e Deus quer me revelar as bênçãos da aliança, tanto da antiga aliança como da nova aliança. Mas para quem essas bênçãos são mostradas? Para quem isso é revelado? Para aqueles que o temem. O segredo de Deus não é para qualquer um. O segredo de Deus é para aquele que o teme. Meu irmão, eu tenho coisas pessoais minhas, segredos. E os meus segredos eu não vou publicar na internet, os meus segredos eu não vou falar para o fofoqueiro de plantão, o meu segredo eu não vou compartilhar com quem eu não confio. Irmão, Deus falou, o segredo do Senhor é para aquele que o teme. Eu preciso temer a Deus, eu preciso temer, respeitar, honrar, reverenciar ao Senhor. Esse temor, irmãos, ele é muito importante. Eu preciso perguntar a você, você teme a Deus? Você respeita a Deus? Você honra a Deus? Tema a Deus. Sabe, nós estamos aí se aproximando da metade de um ano, e nessa metade do ano, eu me lembro daquele clamor de Abacuque. Abacuque diz, olha Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Temer a Deus é isso, é a palavra dele mexer comigo. É a palavra dele me mostrar coisas, a palavra de Deus me revelar coisas, a palavra de Deus tem que me provocar um choque. Sabe quando uma pessoa está ali hospitalizada, quando uma pessoa está ali passando mal e vai ali a emergência, o socorrista e dá aquele choque para a pessoa voltar, a palavra de Deus tem que me causar esse choque. Eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que temer a palavra, eu tenho que ouvir o evangelho, e aquela palavra mexer comigo. Isso é temor. Temor não é ouvir a palavra e fazer de conta que não é comigo. Isso daí deve ser para outra pessoa. E o fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, pastor. E realmente eu até concordo com você, que outras pessoas deveriam também ouvir, mas somos nós que estamos ouvindo. E essa palavra, ela também, ela se encaixa perfeitamente em nós como uma luva. Eu preciso orar a Deus e falar, Deus, eu preciso ter os teus segredos revelados na minha vida.
Então, se para que o Senhor me revele as bênçãos da aliança, o Senhor me faça conhecer o teu conserto, o Senhor me faça conhecer os teus projetos, os teus propósitos. Eu preciso temer, então, meu Deus, me ajude a aprimorar o meu temor, que eu venha a temer a Deus verdadeiramente de todo o meu coração. Tema a Deus, irmãos. Quer ver lá no livro de Gênesis, abra lá, Gênesis capítulo 39, irmãos, isso aqui é tremendo. Gênesis 39, versículo 7, isso aqui que é temor, ó. E aconteceu que depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele, o José, o que o José fez, irmãos? Ele se recusou, e ele disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que ele tem. Ou seja, eu estou administrando toda a casa, administrando tudo, e ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra quem? Contra Deus? Irmãos, isso é que é temer a Deus. Isso é que é ouvir a palavra e temer a Deus. José era um jovem. Lembre-se, olha só, irmãos, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Aqui está um exemplo de alguém que temia a Deus, José. A esposa do Potifar se insinua a ele. Ele, um jovem, uma pessoa cheia de hormônios, né? E ela se insinua, e ele diz não. Ele fala: olha, veja bem, você talvez não esteja entendendo, mas o meu Senhor me colocou sobre toda essa casa. Nem ele sabe direito o que tem aqui dentro, e eu sei. Eu tenho administrado esta casa, administrado os demais funcionários. Tudo o que está aqui está sob a minha supervisão. Mas a única coisa que o meu Senhor pediu e me vetou é você. Então, irmão, provavelmente o Potifar sabia a esposa que ele tinha. Tanto que a única recomendação dele, não se envolva com a minha mulher. Parece que realmente ela já era uma pessoa muito levada, muito caída para esse lado de prostituições e traições. E o José falou: não, eu não posso fazer isso, porque eu não posso desonrar o meu patrão, e principalmente, como ele diz, olha, eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu tenho de Deus uma palavra, eu tenho de Deus uma direção, eu tenho de Deus um conselho, eu tenho de Deus uma direção, e eu não vou trocar. Eu não vou trocar os segredos de Deus, o agir de Deus na minha vida, eu não vou trocar a aliança que Ele tem para comigo, por causa de um prazer da minha carne, a vontade. Irmão, a carne de José talvez até queria aquilo, mas o seu espírito não. Ele decidiu temer a Deus. Isso é temor, irmão. A palavra de Deus falando mais forte ao nosso coração do que os prazeres carnais, as coisas terrenas. Nós fizemos uma live ontem com o pastor Danner Trindade, e ele, durante a oração, irmãos, ele falou uma coisa que chamou muito a minha atenção. Ele falava exatamente sobre o José, e ele dizia que Deus deu a José sonhos, e nesses sonhos o José, ele teve esses flashes que o remetiam ele ao seu futuro.
coisas que ele teria, bênçãos que ele viveria, que os seus irmãos um dia se inclinariam para ele, que ele seria grande, que ele seria forte. E irmãos, Deus deu a ele um vislumbre do que lhe aconteceria, mas Deus não deu para ele o enredo do filme. Ele não sabia o que ele teria de passar para alcançar aquele objetivo, aquele sonho de Deus. E note que a vida de José, irmão, não foi nada fácil. Vendido pelos seus irmãos, transformou-se num escravo lá no Egito. Perceba que ele começa a crescer na vida, trabalhando na casa de Potifar, a vida começa a melhorar, agora ele é um encarregado, ele podia ser um escravo, mas ele era o chefe dos escravos, ele determinava o que acontecia naquela casa. Aí agora a mulher mente, a mulher se insinua, ele não aceita tal insinuação, a mulher mente, ele acaba preso. Lá na prisão, ele revela o segredo de pessoas que estavam presas também com ele, lá do padeiro, do copeiro, do rei, revela, e aquilo que ele revela acontece, se sucede. Ele até pede para que seja lembrado, mas ninguém se lembra dele, até o dia que acontece a mesma coisa lá com Daniel. Faraó tem um sonho, ninguém consegue decifrar aquele sonho, e o José, assim como Daniel, foi colocado na presença do rei e revelou aquele sonho. Irmãos, eu tenho que orar a Deus e falar: Deus, por que o Senhor não tem me revelado coisas grandes? Por que o Senhor não tem me mostrado? Porque Deus quer me mostrar coisas grandes. Ele diz: coisas grandes e firmes que eu ainda não sei. Deus quer me revelar coisas grandes. E se Deus não me tem revelado, irmãos, isso tem que ser para nós um motivo de choro, de lágrima. De eu orar a Deus e falar: Deus, se o Senhor não está me revelando, é porque talvez eu não estou temendo ao Senhor, como eu acho que estou temendo. Talvez eu imagine estar temendo ao Senhor, mas na verdade o Senhor não está tendo isso como um temor, porque o Senhor não está me revelando coisas como revelou, por exemplo, a José. Vai 2 páginas aí para frente, lá em Gênesis 41, na altura do verso 38, aqui é quando Faraó põe José como governador já de toda a terra do Egito, e no verso 38 diz, e disse Faraó aos seus servos. Imagine, Faraó reúne ali os seus servos, a comitiva, os principais do Egito, e ele diz assim, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Irmão, você quer que Deus te revele coisas? Você tem que ter o Espírito de Deus. O próprio Faraó entendeu que em Daniel, em José, havia o Espírito de Deus, que fazia toda a diferença. O Espírito de Deus fazia essa diferença. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Então o Faraó falou: olha, foi Deus que te fez saber tudo isso. Deus te deu essa inteligência, Deus te deu esse conhecimento. Não há outra pessoa, eu não vejo alguém mais preparado, mais habilitado para esta vaga do que você, José. Você é o escolhido de Deus. Você tem, Deus consegue revelar a você as coisas, mostrar a você coisas que a outros Ele não mostra. Então você é o habilitado. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais o Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre a
toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e fez subir o segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim, pois, o colocou sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti, sem a tua opinião, sem o teu aval, ninguém se levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Irmãos, Faraó chegou a dizer: olha, só no trono que eu vou ser maior do que você. Fora isso, somos iguais. Ninguém vai fazer coisa alguma sem antes você der as ordens, as determinações. E você se lembra, irmãos, que quando veio aquele período dos 7 anos de vacas gordas, o José teve a sabedoria e a inspiração de guardar o mantimento, aquilo que era realmente necessário. Quando vieram os anos de fome, o Egito tinha comida em abundância, todos iam ao Egito para comprar coisas, e dentre todas essas pessoas, a própria família de José aparece por lá, e são obrigados, como a gente viu aqui, a se prostrar e se ajoelhar ali diante do José, porque o José ali, ele era o representante do próprio Deus, irmãos. Deus revelou para José o sonho de Faraó, e aí colocou José no local onde Deus queria colocá-lo. Existe um lugar, irmão, de honra, existe um lugar de vitória, existe um lugar de conquista, onde Deus deseja colocar a cada um de nós. Existe um lugar em Deus para você. Sabe, você acha que Deus se felicita em ver você aí caído, sofrido? Não, Deus tem algo grande para a sua vida, Deus tem algo especial para a sua vida. Então faz igual José, irmão, tema a Deus. Tema a Deus. Na hora que o pecado bater na tua porta, você diga não. Quando a prostituição quiser bater a tua porta, diga não. Diga não às investidas do diabo, diga não às suas sorrateiras obras, diga não ao mal. Porque se você disser não ao mal, você estará demonstrando o temor à palavra. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Se você realmente, irmãos, teme a Deus, honra a Deus, respeita a Deus, você, como José, você vai dizer não ao pecado, e Deus vai colocar você no cargo, no lugar, na posição que Ele mesmo tem para cada um de vocês. Para terminar, volta um pouquinho em Gênesis, aí chega lá em Gênesis 18, e eu quero terminar aqui, e a gente vai fazer a nossa oração. Gênesis 18, lá no verso 17. Gênesis 18, 17, vamos falar aqui de Abraão, o amigo de Deus, aquele a quem Deus não ocultava, não escondia nada. E diz isso aqui, olha, Gênesis 18, 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande semente, uma poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus falou: gente, você acha que eu vou ocultar? Você acha que eu vou esconder? Você acha que eu vou manter em segredo algo a Abraão? Não. Deus falando, irmão. Deus falou assim: ó, entre eu e Abraão não há segredos. Entre eu e Abraão não há nada oculto. Eu revelo, eu mostro para Abraão tudo.
Eu tenho essa liberdade para conversar com Abraão, para falar com ele. E você vê, irmão, Deus é Deus. Para Deus fazer qualquer coisa, Ele não tem que consultar ninguém, não tem que falar com ninguém, até porque a palavra final é dele. Mas antes de Deus, irmãos, realizar algo, Ele ia e conversava com Abraão. Ele ia e falava com Abraão. Ele queria saber, por exemplo, como se fosse assim a opinião de Abraão. Deus revelava. Você lembra quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra? Você lembra quem foi avisado daquilo? Você veja, Deus decidiu, eu vou destruir aquela cidade. Mas antes de operar tal destruição, você se lembra do que acontece? Deus vai lá e fala para Abraão: Abraão, eu vou destruir essa cidade. Só que Abraão tinha familiares dele lá. Tinha lá o seu sobrinho, tinha lá a esposa de seu sobrinho, tinha lá as filhas. E o Abraão, ele fica preocupado com a sua família. Porque o que acontecesse com aquela cidade, a família dele estando ali dentro, seria punida igual. Aí começa a grande intercessão de Abraão em favor de Ló. Ló, o seu sobrinho. Para que Deus tivesse a misericórdia, para que se Deus encontrasse naquela cidade um justo que fosse, e ele vai diminuindo, ele começa com 50 justos e vai diminuindo, porque naquela cidade haviam poucas pessoas justas, que buscavam realmente a Deus, que serviam realmente a Deus. E Deus o mostrou, irmãos. Deus revelou para Abraão. Abraão orou pelo seu sobrinho, e Deus primeiro remove o seu sobrinho, remove a família dele, para depois fazer o que ele queria. Mas isso era um resultado de um relacionamento que Abraão tinha com Deus. Sabe, isso foi um resultado de um posicionamento. O Abraão alcançou isso, ele conquistou isso. Imagine, irmão, Deus não fazer nada sem antes revelar a Abraão. Deus tinha prazer em conversar com Abraão acerca das coisas, sabe, dos acontecimentos futuros, porque Abraão era amigo de Deus. No livro de Tiago, esse é um dos versos muito lindos, irmão. Tiago, capítulo 2, lá no verso 23. Tiago é depois aqui do Hebreus. Tiago 2, verso 23. Olha a posição a qual o Abraão alcançou em Deus. Era essa, ó. Tiago 2, verso 23. E cumpriu-se a escritura, a palavra, que diz: e creu Abraão em Deus. Olha só, ele creu em Deus, ele acreditou em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado, ele foi considerado como, irmãos, como o amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus, Abraão era íntimo de Deus, Abraão era chegado no Senhor. Por isso, irmão, Deus revelou para ele, Deus mostrou tudo. Deus teve a liberdade de mostrar a Abraão tudo, todos os acontecimentos. Ele creu em Deus. Abraão é conhecido por esta crença, por esta fé, por esta entrega. Abraão creu em Deus. Nós precisamos também crer em Deus. Creia, acredite, confie, busque a Deus, porque essa sua busca pode fazer com que Deus também a você revele todos os seus segredos. Para terminar, irmãos, eu vou lá em Jeremias, capítulo 33, e aqui eu termino para a gente fazer a nossa oração. Espero que você tenha tido a oportunidade de acompanhar toda essa palavra, essa mensagem. Caso você entrou na metade, você volte depois do início, ouça na íntegra,
para que Deus possa, com toda enfim, toda a pureza da sua palavra, ensinar a você, a fim de que verdadeiramente tu vivas o melhor de Deus para os seus caminhos, tá bom? Jeremias 33, verso 3, o profeta declara, uma palavra vinda do próprio Deus, irmãos, preste atenção: clama a mim, clama, e responder-te-ei. Deus falou: pode clamar, que eu vou te responder. E anunciar-te-ei, eu vou fazer na tua vida um anúncio, e eu vou te mostrar, te anunciar coisas grandes. Eu não vou mostrar coisa pequena, não. Eu vou mostrar coisas grandes, coisas firmes, que ainda não sabes. Deus falou assim: olha, gente, clama a mim, se aproxime da minha presença. Eu quero anunciar para você coisas grandes. Isso aqui é Deus falando, irmão. Coisas firmes, coisas que você ainda não sabe, ou seja, que para você ainda é segredo, que você ainda não tem acesso, que você ainda não alcança, mas eu vou revelar esse segredo para você. Eu vou mostrar esse segredo para você. Se você clamar, se você acreditar, se você buscar ao Senhor, Ele está dizendo: eu anuncio para você coisas grandes. Eu não quero dar a você coisas pequenas, eu quero dar para você coisas grandes, eu quero dar para você coisas firmes, ou seja, coisas que não vão se abalar, coisas que serão coisas eternas, coisas que você vai guardar para toda a sua vida. Não é uma coisa que não há firmeza, algo que você ganha hoje para perder amanhã, não. Deus não trabalha nessa linha. O que Deus me dá é firme, é um grande projeto. E Ele falou que você ainda não sabe, para você ainda é segredo, mas eu vou te revelar esse segredo. Clama que eu te mostro esse segredo. Se você clamar, eu te provo com A mais B tudo o que você pode viver em sua vida para a glória do Senhor. Amém? Pastor, eu quero sobre a minha vida os segredos de Deus. Se você quer, fique de pé, que nós vamos então falar com Deus. Amém? Você da sua casa, preste muita atenção nessa palavra, ou ore comigo com toda a sua fé, se prepare, porque você viverá o melhor de Deus. Amém? Os irmãos prepararam aqui um louvor, nós vamos estar entoando um cântico ao Senhor, e após esse louvor eu volto orando em seu favor, e eu quero clamar a Deus junto contigo, irmão. Vamos juntos invocar a Deus, vamos juntos pedir a Deus esse socorro, e Ele virá para a glória do Senhor. E aí, tudo bem? Tudo bom. Qual que é o louvor? Vamos declarar, que existe um lugar que nós temos que estar para conhecer esses segredos de Deus. E esse lugar é no Senhor. Amém. Vamos na presença de Deus. Nos envolver com o Altíssimo. Oh, meu Pai, vamos declarar, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, existe um lugar onde nós devemos estar para conhecer os Teus segredos. Existe um lugar, Pai, um lugar de descanso em Ti, um lugar de refrigério. Existe um lugar, Pai, um lugar onde o milagre acontece, e é na Tua presença, e é lá que queremos estar, meu Deus, é ali que queremos habitar, em nome de Jesus. Oh, meu irmão, esteja na presença de Deus todos os dias da sua vida, para que você possa conhecer os segredos do Senhor, para que Ele possa te revelar, como Ele revelava a Abraão, que você seja amigo de Deus, em nome de Jesus. Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde
onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar, Pai, há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. Declara esse lugar. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa, esse lugar é no Senhor. Lugar, Pai, há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha, esse lugar é no Senhor. Domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa, esse lugar é no Senhor. Há um lugar, Pai, há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha, esse lugar é no
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor que nós queremos estar e habitar, meu Pai, todos os dias e momentos, como fazia Daniel, Senhor. Daniel era um homem de oração, era um homem que vivia em sinceridade na Tua presença, meu Pai, que escolheu Te seguir e Te amar e Te obedecer. E quando o Faraó tem aquele sonho, meu Deus, e não fala o sonho para ninguém, e queria a interpretação de tal sonho, o Senhor pôde entregar a ele aquele entendimento, aquela palavra, aquela direção. Eis que nós estamos aqui, Senhor, de coração aberto para receber a Tua bênção, o Teu agir. Eu abro o meu coração e eu digo, meu Deus, eu quero receber também os Teus segredos. Então faça de cada um de nós, meu Pai, traz a nós essa sinceridade. Eu quero ser, Teu Pai, sincero, como sincero foi ali o profeta Daniel. Eu quero temer ao Senhor, como Josué, meu Pai, temeu, como hoje aprendemos que José também temeu ao Senhor. A Josué, Tu dastes os planos para que ele vencesse a Jericó. A José, o Senhor dá a ele a interpretação do sonho de Faraó e faz dele o governador de toda a terra do Egito. Meu Pai, o Senhor disse, clama a mim e eu te responderei, eu anunciar-te-ei coisas grandes, eu anunciar-te-ei coisas firmes, coisas que você ainda não sabe. E é isso que eu quero agora, Pai, neste momento, é anunciar, meu Pai, o meu clamor ao Senhor, para que o Senhor anuncie na minha vida os Teus grandes e ousados planos, os grandes e ousados projetos. Confiamos em Ti, Jesus, confiamos em Ti, na Tua palavra, na Tua promessa, na Tua direção. Oh Senhor, revela-nos como o Senhor revelava ao Teu amigo Abraão. O Senhor não fazia nada sem antes revelar a Tua palavra ao Teu amigo Abraão. Meu Deus, Abraão sabia as coisas que aconteceriam mesmo antes de acontecer. Ele não era pego ali desprevenido, de calças curtas, não, meu Pai, e por causa disso ele podia antever um raio de ação. Nós não queremos ser surpreendidos pelo mal, mas queremos ter a ciência, o conhecimento de como agir, como fazer para agradar e servir ao Senhor. Em o nome de Jesus, estamos em Tua presença, Deus. Aviva em nós os Teus sonhos, aviva em nós o Teu entendimento, ensina-nos como fazer, como agir e assim glorificar e exaltar ao Senhor, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele disse, meu Pai, que Ele falava parábolas para que muitos ouvindo não entendessem, mas para os discípulos, para aqueles que tinham que entender, para aqueles que o Senhor já havia aberto o leque, eles já começavam a ter, meu Deus, a inspiração, o conhecimento, o entendimento do Senhor. E eu quero ter esse entendimento. Meu Deus, Amós profetizou que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar a sua palavra aos seus servos, aos profetas. E eu quero esta tua palavra na minha boca, para que no abrir da minha boca aconteça o milagre, a mudança, a transformação.
e o Senhor seja glorificado, em o nome e para a glória do Rei Jesus. Hoje aprendemos, Senhor, que sim, o Senhor tem os teus segredos, e que nós precisamos conhecer acerca destes segredos, para que desta maneira vivamos com totalidade o querer do Senhor. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Cumpra em nós o teu querer. Esta é a minha oração, e se você crê, diga que assim seja e diga graças a Deus. E vamos aplaudir o nosso Jesus maravilhoso. A esse Deus de honras e majestades seja o nosso louvor. Amém? Glória a Deus. Amigos, guarde esta palavra no seu coração. Que Deus te abençoe abundantemente, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero estar com